lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 18, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 18. Todos acharam? Amém. O apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à nossa palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e ouvisse e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, mais um dia aqui na Tua presença, Senhor. Nesse momento nós pedimos, Deus, fala conosco através da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amados, em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem nós temos depositado a nossa segurança? O ser humano tem procurado, muitas vezes, a sua segurança nas coisas enganosas aqui deste mundo. Alguns depositam a sua segurança na política, alguns depositam a sua segurança nos políticos. Muitos acham que alguns políticos poderão salvar este mundo das coisas ruins que têm acontecido, das injustiças. E muita gente tem confiado, colocado toda a sua confiança que um determinado homem, um determinado líder poderá fazer isso. Enquanto quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente sabe que não. Só quando Jesus voltar na sua segunda vinda do seu reino milenário. Outros colocam suas confianças em si mesmo, na sua força, na sua capacidade, faz do seu braço a sua própria força. Outros acham que a segurança da vida deles está no seu trabalho, na profissão que eles têm. E aí eles acham que a segurança está na sua conta bancária, por ter dinheiro no banco, ter alguma coisa guardada, alguma economia, nos bens materiais que possui, no seu dinheiro. Ou seja, amados, muitas pessoas têm colocado suas confianças, sua segurança naquilo que elas conquistaram, naquilo que elas têm. Outros acham que a segurança deles estão em algum parente, em algum familiar, em algum amigo. E um homem de carne e osso como nós, que está limitado, sujeito à queda, sujeito à fraqueza,
sujeito muitas vezes ao fracasso. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui nesta carta, 2 Timóteo 4, do 8 ao 18, ele declara onde está a certeza da segurança dele, a certeza da segurança da vida dele. Ele deixa bem claro que a segurança da vida dele, a segurança que ele tem, está 100% em Deus. A segurança do apóstolo Paulo, amados, o foco dele, a segurança, a fortaleza dele, ele sabia que era 100% Deus. O apóstolo Paulo tinha esta convicção, que a segurança da vida dele, da salvação dele, dependia unicamente de Deus, e que era em Deus que ele tinha essa absoluta segurança. Meus irmãos, mesmo ele tendo todo motivo humano para se sentir inseguro, desencorajado, ele poderia se sentir com medo, triste, desesperançado, pois ele passou por muita situação difícil na vida dele, situação de qual esse homem passou, esse homem de Deus passou, que muitos cristãos da nossa época não aguentavam 1% do que ele aguentou, que ele passou na vida dele. Paulo passou por muitas lutas, amados. O apóstolo Paulo passou por muitas dores e perseguições na sua vida cristã, na sua caminhada aqui neste mundo. Mas a segurança do apóstolo Paulo, ela vinha unicamente de Deus. Para você ter ideia, mas o quanto aquele homem passou, lá em 2 Coríntios capítulo 1, do verso 8 ao 9, ele diz: porque não queremos, irmãos, que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de nós perdermos a esperança da própria vida. As tribulações que ele passou na Ásia com os irmãos foram uma tribulação tão grande, amados, que ele disse que chegou ao ponto, deles perderem a esperança da própria vida. No verso 9, em 2 Coríntios 1, 9, ele diz: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, com os amados irmãos naquela época, na igreja primitiva, eles passaram muitas lutas, amados, que nós não passamos quase nada comparado com o que aqueles homens passaram. Em 2 Coríntios 11, 23 ao 28, ele diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim por falar dessa forma? Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez e, além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Meus irmãos, esta foi a vida de um dos maiores apóstolos de Cristo, de um dos homens mais santos que já existiu aqui nesse mundo, o apóstolo Paulo, de um dos homens mais fiéis a Deus, ao Evangelho, como o apóstolo Paulo foi.
O apóstolo Paulo, irmãos, ele enfrentou diversas adversidades. Mas você vê, amados, que ele não colocou a sua confiança nele mesmo, na sua capacidade, na sua própria força. Nem ele colocou a sua confiança e a sua segurança nas pessoas que ele cercava. Mas o apóstolo Paulo, mas a segurança dele era absoluta, completamente em Deus. Ele tinha essa certeza de segurança em Deus. Quando nós vemos aqui o verso, nós vemos 2 Timóteo 4, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celeste. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, infelizmente, muitos de nós cristãos, muitos crentes que frequentam muitas vezes a igreja, fazem parte dos membros de determinadas denominações, né? As confianças dessas pessoas, elas têm perdido a confiança em Deus. Nós temos visto muitos crentes hoje em dia que não têm mais segurança e confiança em Deus. Muitos crentes, a sua segurança está no dinheiro que eles têm no bolso, está no trabalho que eles têm, nos bens materiais que eles têm. Muitos crentes aí, mas estão idolatrando políticos, colocando a confiança na política ou em determinado político, confiança nas pessoas. E muitos cristãos têm se decepcionados e têm vivido uma vida de incertezas, de medo, uma vida depressiva, sem esperança alguma de vida. Nós vemos cristãos que estão sendo verdadeiros fracassos na fé. O que está fazendo hoje em dia, mas com que esses cristãos tiram a sua confiança, sua segurança em Deus? Porque muitos cristãos têm perdido essa confiança e segurança em Deus. Nós vemos tantos crentes vazios, tantos crentes infelizes, tantos crentes insatisfeitos com a vida que têm, vivendo uma vida atormentada, uma vida sem esperança, sem fé, doente psicologicamente, doente emocionalmente, perdendo a confiança, a segurança em Deus, amados. O que está acontecendo com a igreja moderna do nosso tempo? O que está acontecendo conosco? Porque nós vemos tanto crente abatido, porque nós vemos tanto crente desanimado da vida, amargo. Meus irmãos amados, por mais que esse mundo vai de mal a pior, por mais que a situação da nossa vida vá de mal a pior, nós, começar comigo, nós precisamos voltar urgentemente a nossa confiança em Deus. Precisamos confiar em Deus. Meus irmãos, se nós começarmos a desviarmos os nossos olhos da palavra de Deus, das coisas de Deus, e começarmos a olharmos as coisas ruins que estão acontecendo neste mundo, nós iremos esfriar na fé. E é o que tem acontecido com muitos cristãos. Nós iremos fracassar na fé. Nós iremos até perder a alegria de viver, porque tem muito crente que já não tem mais a alegria de viver. Para eles tudo acabou, sem esperança alguma, amados. Eu sei que a situação não é fácil, não é fácil para nenhum de nós. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer que nós temos um Deus, que Ele cuida de todas as coisas, e que Ele ainda continua no controle de todas essas coisas. Mas nós temos muitas vezes esquecido disso, e aí nós ficamos tristes,
E aí nós vemos a igreja muitas vezes tão vazia, as pessoas sem alegria de cultuar mais a Deus, sem alegria mais de louvar a Deus, sem alegria mais de pregar o Evangelho, sem alegria mais de estar na presença da comunhão com os irmãos, sem alegria mais de ler a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos visto muitos crentes hoje em dia nessa situação. Essas pessoas estão olhando mais as coisas que estão ao seu redor, as dificuldades, as lutas, as adversidades, do que olhando para Deus. Se nós tirarmos os nossos olhos para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, meus irmãos, nós vamos fracassar. E é o que tem acontecido, amados, com muitos crentes. Mas você vê a história do apóstolo Paulo, amados. O apóstolo Paulo não tirou os olhos de Deus, mesmo passando por tudo que ele passou, sua confiança, sua segurança continuava firme no Senhor Jesus Cristo. E olha que nós vamos ver aqui que ele passou algumas coisas, fora aquilo que nós falamos. Primeiramente, amados, Paulo, quando ele escreveu essa carta aqui, ele estava preso, amados. E ele não estava mais na primeira prisão domiciliar, do qual ele estava preso em uma casa, sendo bem tratado, recebendo visita. Ele agora, mas estava na sua segunda prisão. E essa prisão ele estava em uma masmorra em Roma, esperando o julgamento para ir ser executado. Paulo estava aqui quando ele escreveu esta carta aqui, amados, perto da sua morte. Um grande homem de Deus, um homem santo de Deus, um grande evangelista, um grande pregador, um grande ser humano que amou, ajudou muitas pessoas, se encontrava agora por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, em uma masmorra, em uma prisão escura, talvez com fome, com sede, com seus pés presos ali, aguardando o tempo do seu julgamento para ser exterminado pelo imperador Nero. No verso 6 aqui, se você olhar, o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Meus irmãos, aqui para o apóstolo Paulo já sabia que a sua vida estava sendo oferecida por uma libação. O que é isso, pastor? Isso aqui significa que sua vida estava sendo oferecida a Deus como um sacrifício, como uma oferta de bebida, porque no sistema sacrificial do Antigo Testamento, isto era a oferta final, que seguia os holocaustos e as ofertas de cereais, que é prescrita para o povo de Israel em número 15, de 1 ao 16. Paulo via a proximidade da sua morte como a sua oferta final a Deus, em uma vida que havia sido cheia de sacrifícios a Deus. A vida do apóstolo Paulo não foi fácil, mas agora estava perto da sua partida, dele deixar este mundo. Quando a mim estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada. O tempo da minha partida, ou seja, o apóstolo Paulo diz: o tempo da minha morte está chegando. Está chegando o tempo de ser executado. Como aconteceu? Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi morto ao fim da espada, degolado a mando do imperador Nero, que incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Imperador louco, demoníaco. Então, mas ele diz: está perto da minha partida. Essa palavra grega aqui, amado, partida, refere-se essencialmente ao afrouxamento de algo, como por exemplo as cordas da amarração de um navio, ou as cordas de uma tenda, que aqui é o significado de partida.
No grego, essa palavra partida, Paulo está querendo falar sobre isso. Ela tem 3 significados aqui, amados. Primeiro, a partida de Paulo, ela é equivalente a um navio que estava, tirando as suas âncoras para viajar. A partida de Paulo também aqui, amados, estava relacionado com os lavradores, que denotava a ação de tirar o jugo dos animais exaustos após um dia difícil. Essa palavra grega também ela pode significar o ato de desarmar a tenda pelos viajantes que iam começar uma viagem. O que Paulo está querendo falar aqui, amados, sobre a partida dele, não apenas uma morte, estava relacionado aqui como desarmar de uma tenda para uma viagem. Que viagem era essa que Paulo estava se referindo aqui, após a sua morte? Para o céu, amados, para a morada eterna, para onde o Deus Pai e o Deus Filho se encontravam. O ato de desarmar a tenda pelos visitantes para começar uma viagem. Paulo tinha em mente a sua partida, a sua morte, como uma viagem para perto do Pai que está no céu. Deixar esta vida de sacrifício, de luto, que ele combateu um bom combate. A vida dele não foi fácil, mas ele já estava certo que ele ia deixar essa vida para ir para perto do Pai. Mas o crente, até na sua morte, ele está seguro nas mãos de Deus, porque o crente ele não deve temer a morte, porque ele sabe que a morte, amados, é a sua passagem para o céu, para onde Deus se encontra agora. Eclesiastes diz que o corpo desce para o pó da terra e o espírito volta para Deus que o deu. Eu estive realizando ontem a cerimônia de sepultamento do nosso querido irmão do meu cunhado Salmo. Conheci aquele rapaz há muito tempo, estava até dizendo um testemunho lá, que quando eu conheci Salmo eu era um jovem, eu era uma criança. Salmo, ele tomava conta de uma banca de revista lá na rodoviária. Eu ia lá ver gibis, não tinha dinheiro para comprar gibis. Eu ia lá, Salmo deixava eu ler os gibis, e eu lia lá os gibis, depois ia embora para casa. E eu conheci Salmo muito jovem, mas a vida de Salmo passou rapidamente. E o texto que eu usei foi Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, há tempo de morrer. E que ali chegou o tempo de Salmo, como vai chegar o tempo de todos nós um dia. Mas a morte do crente, amados, é um desarmar sua tenda aqui neste mundo e viajar para o céu, para a morada eterna com Deus. Por isso Filipenses 1, verso 23, o apóstolo Paulo usa esse mesmo termo, sobre partir, e ele usa essa mesma linguagem grega. Lá em Filipenses 1, 23, o apóstolo Paulo diz assim: ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Partir aqui era deixar esse mundo, era morrer. Para Paulo a morte dele era lucro, amados, porque ele iria estar com Cristo. Ele iria descansar de toda a sua fadiga, de toda a sua luta, de todas as suas dores. E olhe que aquele homem enfrentou muitas coisas. Era enfermo, passou por perseguição, passou por doença, passou por dor, passou por tudo aquilo que nós lemos aqui, e outras coisas mais que talvez não tenha sido escrita na palavra de Deus. Então, mesmo Paulo preso, esperando o tempo da sua execução,
pelo imperador Nero, Paulo não perdeu sua confiança, sua segurança em Deus. O crente, amados, mesmo na morte, ele não deve perder a sua segurança em Deus. As coisas aqui na terra, amados, não podem nos dar segurança eterna, seguranças passageiras, mas a nossa segurança em Deus é eterna. Por isso o salmista, no Salmo 23:4, o salmista do grande pastor, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que nós estejamos andando pelo vale da sombra da morte, ainda que a doença chegue, ainda que a perseguição chegue, ainda que nós, Deus livre, mas que nós ficamos acamados em cima de uma cama, uma coisa é certa, mas o Senhor está conosco. Glória a Deus. O salmista diz: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Segundo lugar, amados, mesmo Paulo enfrentando combates aqui neste mundo, ele continuou firme na fé. O verso 7, o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, a vida do cristão aqui nesse mundo é combate. A vida do cristão aqui nesse mundo não é uma vida fácil. Eu sei, meus irmãos, que tem muitas igrejas aí prometendo facilidade para o cristão. Eu sei que tem muitos pregadores prometendo uma vida fácil aqui, mas não é fácil, amados. Primeiro, amados, porque o cristão está em um mundo no qual a Bíblia diz que o mundo já é maligno. Nós estamos num mundo onde Jesus disse que o mundo não nos ama, porque nós não pertencemos a este mundo, esse sistema desse mundo. Por isso que o mundo vos odeia. O mundo que odiou a Cristo, o mundo que odiou o apóstolo Paulo, é o mesmo mundo que vai odiar os mesmos cristãos genuínos, que estão dando bons frutos. Meus irmãos, Paulo via a sua vida como algo completo. Ele era um soldado de Deus que combateu o bom combate. Ele foi capaz, mas de concluir através do poder, logicamente, do Espírito Santo de Deus, tudo que Deus, chamou ele para fazer. Paulo compara a sua vida que está aqui neste mundo com uma competição atlética. Combati o bom combate. A vida cristã, mas exige renúncia. Vida cristã exige disciplina. Vida cristã exige perseverança. Nem todos estão aptos para pagar esse preço. Nem todos querem pagar esse preço. Nem todos querem compromisso verdadeiro com Deus, amados. Hoje em dia as pessoas querem Deus, mas elas querem Deus não como Deus, o Senhor da vida delas. Elas querem apenas um Deus que vai salvar elas das suas dificuldades, das suas dores, das suas lutas, das suas enfermidades. Mas elas não querem um Deus como o Senhor delas, um Deus que vai guiar elas, que vai dizer como é que elas devem andar, como elas devem agir, o que elas devem ser. As pessoas não querem compromisso sério com Deus, amados. Tem muitas pessoas seguindo Jesus de qualquer maneira, mas a vida cristã, mas aqui neste mundo é combate. A vida cristã exige renúncia, exige disciplina, exige perseverança. Tem muitas pessoas que já não estão mais perseverando na fé. Tem muitas pessoas que não estão mais perseverando, amados, em Cristo. A nossa caminhada aqui nesse mundo, amados, é uma caminhada de desafios. Vai haver grandes combates na fé. Vai haver combate. O apóstolo Paulo aqui, amados, ele diz que combateu o bom combate. E o combate aqui de Paulo não foi fácil não. Paulo estava preso para ser exterminado.
para ser morto, para colocar a sua cabeça sobre uma espada e ser degolado. Vida cristã, amados, muitas vezes é uma vida de compromisso. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas para verdadeiramente servir a Deus, o que a maioria do povo não estão dispostos a fazer. A maioria não estão dispostos a fazer. A maioria não estão dispostos, amados, nem a frequentar uma igreja, a se tornar membro de uma igreja, ter um compromisso com a igreja local. Quanto mais, amados, tem esse compromisso, porque a vida não vai ser fácil aqui. Cristão vai passar por dificuldades, cristãos vai passar por lutas, cristão vai passar por adversidade. A vida cristã aqui neste mundo, amados, é como uma competição atlética. Paulo usa o exemplo de uma disputa aqui. Esse combate aqui é como uma disputa, de uma luta romana, onde Paulo diz que lutou na competição até o fim, e ele foi fiel, ele foi leal ao seu Deus, leal ao ministério que Deus chamou ele, leal à posição que Deus colocou ele. Meus irmãos, nós estamos precisando, amados, de crentes que sejam soldados, crentes que estejam dispostos a combater um bom combate, porque Deus não conta com pessoas covardes, pessoas fracas, pessoas que qualquer coisa já quer desistir. Terceiro lugar, amados, Paulo permaneceu seguro em Deus, mesmo em meio ao abandono. Mesmo em meio ao abandono. Veja o verso 9. Paulo diz a Timóteo: olha, procura vir ter comigo depressa. O verso 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Meus irmãos, uma grande parte dos discípulos, dos ajudadores de Paulo na obra de Deus, quando Paulo estava ali para ser julgado, para ser morto, muitos abandonaram Paulo. Veja o verso 17, verso 16, aliás, 2 Timóteo 4,16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o verso 17 diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Só que nós vamos entender o que é isso aqui. Mas o apóstolo Paulo, amado, estava preso. Na sua primeira audiência, no seu julgamento, o que é que aconteceu? Não tinha um crente lá, um cristão que apareceu para apoiar Paulo, para defender o apóstolo Paulo. Ninguém teria tomado a sua defesa. Ele foi abandonado, amados, provavelmente por causa daquelas perseguições que estavam acontecendo. Provavelmente todos sabiam que ele estava sendo julgado para ser morto. Muitos cristãos se acovardaram. Muitos cristãos não foram lá para ajudar o apóstolo Paulo no momento mais fragilizado da vida dele, no momento que ele mais estava precisando. Meus irmãos, Paulo não deixou a confiança dele em Deus, mesmo sendo abandonado pelas pessoas. Amados, verso 17 diz: mas o Senhor me assistiu
e me revestiu de forças. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Meus irmãos, nós, amados cristãos, devemos continuarmos a nossa confiança em Cristo, em Deus. A nossa força vai vir dele. Não esperem, amados, a força através de outra pessoa. Não esperem muitas vezes pessoas lhe motivar, pessoas lhe levantar, porque muitas vezes será até o contrário, vai vir pessoas até para nos derrubar. Muitas vezes pode vir pessoas para nos trazer palavras até de desânimo. E muitas vezes nós vamos passar por lutas na nossa vida que vai acontecer com a mesma coisa do apóstolo Paulo. Nós vamos ter a sensação que nós estamos abandonados por todos. Nós vamos ter a sensação que nós estamos só. Que nós servimos, nós ajudamos, nós fazemos a obra de Deus, mas quando chega a prova, quando chega a luta, muitas vezes, amados, nós nos sentimos sós. E não é diferente de hoje em dia, amados. Hoje em dia, ninguém quer estar perto de uma pessoa quando ela está passando por lutas e lutas. Ninguém quer estar ouvindo da boca da outra pessoa que ela está doente o tempo todo. Olha, eu estou doente, eu estou mal, eu estou assim, eu estou passando por isso. Muitas pessoas, amados, o que é que acontece quando isso acontece? Foge. E muitas vezes, amados, nós passamos as nossas lutas sozinhos. Não é assim? Eu creio que seja assim, amados. Eu já passei muitas lutas, só eu e Deus, e minha família, as pessoas, poucos amigos que eu tenho. Mas chegou o momento da minha vida que eu passei só, como cada um de nós vai passar e passa. Mas nós temos que entender o seguinte, amados: o Senhor Jesus, Ele cumpre a sua promessa de nunca deixar, nunca abandonar os seus filhos. Deuteronômio 31:6, a palavra de Deus diz assim: seja fortes e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará, nunca os abandonará. Verso 8: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com vocês, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Mateus 28:20, a parte B, o Senhor Jesus Cristo diz que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, o crente ele pode passar por isso que Paulo passou. O crente ele pode ser abandonado por amigos. O crente ele pode ser abandonado pelos irmãos. O crente ele pode ser abandonado pela família, por filhos, por filhas, por esposa, por esposo, por pessoas que muitas vezes esse crente confiou. Mas Deus não abandona nunca. Deus não abandona nunca. Ainda que a gente esteja num leito de morte, sem ninguém perto da nossa vida, o Senhor está conosco. Ainda que nós estejamos em uma prisão, sem ninguém querer saber da gente, muitas vezes até envergonhado, porque a pessoa está presa, o Senhor está ali conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, amados, Deus livrou Paulo da boca do leão, mas aqui, amados, ele sabia que ele não iria ser mais liberto, porque o verso 6 ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Ele sabia, mas ele disse que muitas vezes o Senhor livrou ele da boca do leão, como o verso 17 fala: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. Meus irmãos,
Muitas vezes Deus livrou Paulo da boca do leão. Boca do leão aqui pode se referir-se a uma figura comum, né, que se refere frequentemente ao perigo de morte. Deus muitas vezes livrou Paulo de muitos perigos de morte. E a gente vê isso quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo vai em determinadas cidades, o povo planejando matar ele. O próprio povo da própria nacionalidade dele, o próprio povo religioso, o próprio povo judeu, com ódio, querem tirar a vida dele. E muitas vezes o Senhor, amados, livrou Paulo da boca do leão. O leão aqui pode significar isso, pode se referir a um perigo mortal, como lá em Daniel 6, 26, 27, como fala no Salmo 22, 21. O que acontecia frequentemente na vida de Paulo. Paulo sempre estava passando por perigo de morte, e o Senhor muitas vezes livrou ele. A boca do leão aqui também, alguns estudiosos dizem que pode se relacionar a Satanás, pois nós sabemos que 1 Pedro 5,8, né, se refere a Satanás como um leão que ruge, que fica ao derredor procurando alguém para o tragar. Então, amados, Deus sempre esteve com Paulo, mesmo nos momentos difíceis. Mas o Senhor livrou Paulo, amados, de toda obra maligna de Satanás. O verso 18 fala sobre isso. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelo século dos séculos. Irmãos, preste atenção aqui, com base na presença de Deus. Deus estava presente com Paulo, todos abandonados, mas ele disse: o Senhor me assistiu, o Senhor estava comigo, o Senhor fortaleceu Paulo. O Senhor não só estava presente, como fortaleceu Paulo, né? Como o Senhor também livrou Paulo de toda obra maligna. Isso aqui está relacionado ao que Paulo ia passar pela morte dele, pastor? Não. Verso 6 eu ainda digo, ele já sabia que estava perto da partida dele. E o que é aqui, pastor? Quando ele diz assim, né? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celeste. O que é isso, amados? O que isso significa? Então, amados, aqui esse livramento, amados, está relacionado que o Senhor livrou Paulo de todas as tentações. Todas as tentações e tramas e armadilhas do diabo contra sua pessoa. Deus livrou Paulo de todas essas tramas diabólicas, de toda armadilha e da tentação também. Tentação de quê? De se acovardar. Tentação de negar a Cristo. No momento que a espada estivesse no seu pescoço, o Senhor livrou Paulo de toda obra maligna, de Paulo ser tentado, de Paulo ser induzido pelo diabo. O apóstolo Paulo sabia que definitivamente não seria libertado da sua execução. Ele sabia que a hora da sua morte se aproximava, como o verso 6 mostra. Mas o Senhor livrou ele de toda obra maligna, no sentido de tentação, dele fazer qualquer coisa que maculasse os seus últimos dias de testemunho. O Senhor o livrou de negar o nome de Jesus, da covardia ou de qualquer outra forma de mal moral. O Senhor livrou Paulo disso, amados. Meus irmãos, Paulo tinha certeza que o Senhor levaria ele para o seu reino celestial. Nossa salvação, amados, está totalmente nas mãos do Senhor. Ele é fiel para nos levar ao seu reino. Ele fará isso com cada um de nós. O crente ele precisa ter essa certeza, amados. O diabo não vai vencer o crente genuíno, pois Deus irá fortalecer. Deus vai estar com ele para todo sempre,
Deus vai livrar o crente de toda a obra maligna, de todas as armadilhas, de todas as tentações, porque nada mais vai poder separar o crente verdadeiro da presença de Deus. As tribulações que nós passamos, as lutas, não vai conseguir fazer isso. O diabo não poderá fazer isso, o mundo não vai fazer isso, nem a morte vai fazer isso. Talvez o diabo fique na sua mente, tentando te acusar. Talvez, meu irmão, minha irmã, passe na sua mente, em alguns momentos você está sozinho. Será mesmo que eu sou salvo? Será que eu vou ser salvo? Será que eu sou uma pessoa salva? Talvez, amados, muitas vezes o inimigo tenta colocar essa certeza no seu coração. Meus irmãos, tem muitos crentes aí que não têm essa segurança de salvação. Tem muitos crentes que ficam aí amedrontados, atormentados, não conseguem dormir. Eles acham que perdem a salvação deles por qualquer coisa. A qualquer momento estão perdendo a salvação. Nossa segurança, nossa vida está unicamente nas mãos do Senhor. A nossa vida, a nossa salvação, os nossos dias, nada nem ninguém poderá nos separar das mãos de Deus. Romanos 8, 35 ao 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem quaisquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Verso 18, o apóstolo Paulo termina: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, para encerrar, em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua segurança? Que a nossa segurança, a nossa confiança não deixa de 100% não, 1 milhão por cento em Deus. 1 milhão por cento em Deus. Porque, amados, é Deus que vai nos fortalecer, é Ele que sempre vai estar presente conosco, é Ele que vai nos livrar de toda obra maligna, e é Ele que nos levará a salvo para o seu reino. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor. Amém? Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos difíceis, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Não tire o foco de Deus. Se você tirar o foco de Deus, você vai desanimar. Se você tirar o foco de Deus, você vai cair. Se você tirar o foco de Deus, você vai tropeçar. Deus não quer que a gente fique assim. Deus quer que a gente fique com a confiança nele. Nossa vida está na mão do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus.